Bom dia. Que é isso? Bom dia. Não é porque a turma é pequena que a gente vai ficar morto, não. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro módulo da disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão. Nós vamos começar esse curso, né, essa disciplina, não vendo somente a questão de BI em si, que a gente conversou na aula passada, mas primeiro nós vamos entender o que é tomar de decisão. Nós vamos entender o que é que move as empresas, né, quais são as necessidades que as empresas possuem, né, quais são as pressões que uma empresa tem, para daí em cima disso você entender por que é importante tomar decisões, por que o processo de tomar decisões não é um processo que você simplesmente chega assim, olha e diz, eu vou fazer isso e pronto. Na verdade tem que ter todo um subsídio, porque muitas vezes estamos falando do futuro estratégico de um negócio, futuro de uma empresa, tá bom? Essa é a agenda, né, deixa eu passar aqui, desligou, foi? Foi, desligou, a gente fica mal contato nas pilhas, problema não. Essa é a agenda do nosso módulo, tá? A gente vai começar fazendo uma breve introdução, né, sobre o que a gente viu na aula passada, fazendo um breve recap. A partir daí nós vamos falar sobre ambiente de negócio, que é o assunto da aula de hoje. Depois disso nós vamos falar da tomada de decisão, que é, como funciona. Nós vamos ter até algumas polêmicas aqui que a gente vai estar discutindo. Depois nós vamos falar sobre os processos para tomar decisão. Vocês vão ver que a tomada de decisão não é algo empírico, não é algo que você... vou tomar uma decisão aqui. Na verdade, você tem um processo de 5 etapas para tomar a decisão, né, de forma correta, de forma coerente. Depois vocês vão conhecer algumas ferramentas, né, alguns aqui podem ter visto até já algumas delas, como o famoso diagrama espinha de peixe do Ishikawa. Não sei se vocês chegaram a ver isso em gerente de projeto, mas se não tiver visto, vai ver aqui. E depois nós vamos terminar o módulo na próxima semana, falando sobre o perfil do tomador de decisão. Nós vamos ver que existem 4 perfis e que vocês vão decidir, vocês vão descobrir qual é o seu perfil, como tomador de decisão, tá? Então essa é a agenda do nosso, não só da aula, mas do nosso módulo, do módulo 1, tá bom? Então, passar aqui o slide. Ih, rapaz, não é pegadinha, rapaz, o cara chamei aqui, tá? Então, nós vamos para o nosso primeiro momento, relembrar e viver. Tá? Momento relembrar e viver, tá vendo? Novo, né? Ó, tá? Momento relembrar e viver são momentos que nós vamos ter nas aulas que a gente vai relembrar o que já foi visto anteriormente, tá? Então sempre vou estar trazendo uma figura inspiradora, né, como um banco imobiliário, para que vocês possam relembrar o que nós vimos na aula passada, né? Então, o que foi que nós vimos na aula passada? Nós falamos primeiro sobre a questão do profissional de dados. Nós falamos, né, que o profissional de dados é exatamente aquele responsável por toda a parte de trabalho, né, dos dados de uma empresa. Ele, junto com o administrador de redes e com o desenvolvedor de soluções, ele oferece, né, todo um ambiente necessário para que a empresa funcione, para que o sistema de informação da empresa funcione. É importante relembrar que o administrador de redes, ele já tem várias atribuições, como, por exemplo, configurar a rede física, configurar suítes de roteadores, configurar protocolos de roteamento, né, rotas de transferência de pacotes, serviços de domínio, né, Active Directory, serviços de DNS, DHCP, NAT, entre outros que vocês devem ter visto aí nas cadeiras de rede, ou seja, um mundo. Então, o cara saber tudo isso, ainda saber banco de dados, é forçar a barra. Da mesma forma, nós comentamos sobre desenvolvedor de soluções. Desenvolvedor de soluções, né, aquele cara que cria os softwares, o cara tem que saber algoritmo, orientação a objeto, estrutura de dados, padrões de projeto, né, análise orientada a objeto a partir de UML, diagramas, e ciclo de vida, né, aquela história de modelo cascata, interativo incremental, espiral, né, desenvolvimento móvel, né, que agora está na moda, então desenvolvendo para celular, para tablet, para internet, a parte web. O cara tem que saber de tudo isso. O cara ainda saber banco de dados é complicado. E é por isso que existe o papel, Felipe, do profissional de dados, que é aquele cara responsável por tudo do dado, tá? É a profissão mais linda que tem, né? Porque realmente é a profissão que não tem repetição e que você lida com o bem mais precioso da empresa, né? Que é exatamente o dado, como a gente conversou na aula passada, tá?
Então, nós falamos um pouquinho sobre o profissional de dados, nós falamos também sobre a pirâmide, né, aquela história de dado, informação e conhecimento, e como isso é distribuído dentro de um negócio. Então, nós vimos exatamente, né, esta pirâmidezinha, deixa eu colocar aqui já todo, onde nós vimos exatamente que dados são aqueles elementos dispersos, são valores, por isso que vocês estudaram a cadeira de banco de dados, né, e não banco de informação, porque para o computador é só dados que são armazenados. Depois disso, né, nós falamos que o dado processado, dado com contexto, dado com significado, torna-se uma informação. Depois, essa informação pode ser utilizada junto com a sua experiência, com a cognição que a pessoa tem, para gerar conhecimento. E esse conhecimento, a gente discutiu que alguns autores acreditam que quando você tem muita experiência, já tomou várias decisões, você passa a ter, né, um conceito de sabedoria, que é exatamente o conhecimento mesmo potencializado, tá? Nós comentamos também sobre os níveis de utilização do dado, e até no exemplo eu tinha usado a questão do vendedor, né? Um vendedor, por exemplo, de uma loja de calçados, ele se preocupa com a venda dessa semana, com a venda que ele fez ainda nesse mês, mas um vendedor não se preocupa com a venda que ele fez no ano passado, já recebeu a comissão, já fez tudo, então não há necessidade, né, dele se preocupar com grandes intervalos de tempo. Estamos falando então do nível operacional. Então, quando a gente fala nível operacional, é o cara que lida somente com dados. Geralmente é o que fica na ponta mesmo do negócio. Um vendedor, um caixa de um mercantil, tá? São pessoas que trabalham com nível operacional, das operações rotineiras, das transações, né, diárias do negócio. Tá? Nível de administração, a gente comentou na ocasião que era só a questão dos gerentes de setor. Né? Eu preciso ver um relatório de qual vendedor mais vendeu, né, nesse mês ou nos últimos 3 meses, como é que está o comportamento de um determinado vendedor nos últimos 3, 4 meses. Então, já seria algo mais gerencial e ainda assim, né, chamado de nível de administração. E aí nós comentamos que até aqui é o que vocês aprenderam em banco de dados 1 e 2. Em banco de dados 1 e 2, vocês aprenderam a criar, né, repositórios para dados, né, armazéns para guardar os dados, onde, nesses locais, você guardava dados para exatamente criar programas operacionais e de administração. Né? Ou seja, para você no máximo cria nos seus programas hoje, com o conhecimento que vocês têm, você cria relatórios do tipo, qual é os vendedores que mais venderam no mês, ou quais são os vendedores que mais venderam por cidade. Então você consegue fazer usando até os joins e tal, você consegue fazer alguns relatórios, mas ainda assim são relatórios que as informações são informações que nós podemos dizer óbvias, informações que simplesmente só estão à disposição, que um select simples resolve, tá? Já no nível de conhecimento e nível estratégico, já são sistemas, né, onde você, a partir dos dados, você extrai informações estratégicas. Aquela história da fralda e da cerveja que a gente comentou na aula passada, ou aquela história também das fraudes de cartão de crédito, ou ainda da loja virtual, né, hoje você entra, como eu tinha comentado na aula passada, na Americanas, você comprou um produto, aí quando você entra de novo, está lá uma sugestão, né, de produtos para você comprar a partir da sua última compra, né, sugestões, né, já que você comprou, por exemplo, um relógio, por que não comprar, né? Aí tem lá uma sugestão, comprar uma bolsa, comprar não sei o que. Isso já é informação mais elaborada, um simples select não resolve isso. Então aí nós estamos já falando exatamente de programas analíticos, programas de análise de dados, que é exatamente a nossa área aqui. Em suma, para encerrar esse momento de revisão, dentro daquela pirâmide, onde você tinha os dados, é o nível operacional que lida com os dados. Informação é o nível de administração que lida com a informação. Já dá conhecimento estratégico e sabedoria, né, estratégica, tática estratégica, já seria o nível de conhecimento e o nível estratégico. Vocês, como eu disse, aprenderam até aqui, ó, todos os sistemas transacionais, porque são baseados em transações, né, aquela história, né, begin transaction, commit, rollback, né, por serem baseados em transações, vocês viram até aqui. Então, todo o conhecimento, ainda que aqueles conhecimentos mais capciosos de banco de dados 2, né, aquela história de indexação, árvore B+, que você chegar, pô, mas isso é muito, né, querendo ou não, um negócio muito complicado. Mas ainda assim, aquilo tudo só te permitia sistemas transacionais, até o nível de administração. A partir de agora que vocês vão ver, né, um nível mais acima, que seria a parte de análise de dados. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Foi o que a gente, né, fazendo um breve recap do que aconteceu na aula passada. Posso continuar? João, tranquilo? Felipe? Muito bem. Então, vamos falar do ambiente de negócio.
que é nosso objetivo na aula de hoje. Vamos entender onde as empresas estão inseridas, qual é a preocupação delas. Então, por favor, Felipe, né, inaugure a aula de hoje, leia para nós aí o primeiro tópico. Complexo, porque hoje não existe, diversas barreiras antigas foram quebradas. Hoje, uma empresa aqui do Ceará pode competir com uma empresa da China. Hoje uma empresa pode existir só na internet. Hoje uma empresa pode trabalhar com o conceito de demanda, ela não precisa ter estoque. Ela pode, de acordo com a quantidade de pedidos, ela ir entrando em contato com seus fornecedores e daí puxar os produtos. Ou seja, hoje você tem vários tipos de empresa que quebraram paradigmas, né, antigos. Antigamente, por exemplo, você tem uma loja, você tinha que ter um ponto físico, né, você tinha que ter estoque, né, você tinha que controlar e tal. Hoje não há necessidade. Graças ao sistema de informação, você pode, por exemplo, até um conceito que a IBM, né, chama de on-demand, né, que é exatamente sob demanda, que são exatamente sistemas a qual, de acordo com os últimos eventos, ela estima para ti quando você vai fazer um pedido. Por exemplo, imagina que a Facete. Então, a Facete ela trabalha muito com resma de papel, né, impressões e tal para vocês, provas, etc. Eu posso, quando eu tenho um sistema desse, eu posso, por exemplo, pedir para o sistema estimar quando as resmas de papel que eu tenho aqui vão acabar, para daí eu já mandar uma solicitação para o financeiro, para autorizar a compra, para daí então acontecer a compra antes do problema acontecer, que seria a falta de papel. E isso é um sistema sob demanda. De acordo com como está sendo o consumo, o sistema diz, ó, eu acho que você deve comprar tal dia. Outro exemplo, né, já na área de tecnologia, assim, na área de infraestrutura. Quando você tem um servidor de banco de dados, o HD vai enchendo. Então, né, você vai inserindo dados, vai chegar uma hora que o HD vai estourar. Vocês devem lembrar, na cadeira de banco, que o professor disse que quando um banco chega no seu limite, ou o HD chega no seu limite, o banco torna-se inacessível para novas operações, não recebe novos dados. Você consegue ainda consultar, mas não consegue mais inserir, ou alterar, ou excluir. E é o que acontece, se você não tiver um planejamento, não tiver um sistema, vamos dizer assim, de planejamento de demanda, o que é que vai acontecer? Quando esse evento, quando esse problema aparecer, você vai ter que... Primeiro que o sistema todo para. Aí você vai ficar feito desesperado, ai meu Deus, é agora? Aí você vai olhar o servidor e vai procurar para descobrir que é o HD, porque muitas vezes você não entende de cara que é o HD. Bom dia, Douglas. E a partir daí, o que acontece? Aí você vai ter que pedir autorização. Quem trabalha em empresa sabe que isso aí é complicado, né? Porque leva para o gerente financeiro, leva para o supervisor, leva para o diretor e tal, para daí aprovar a compra. Aí vai entrar em contato com a empresa, com o teu fornecedor de TI, para o cara pegar, mandar para ti o HD via motoqueiro ou qualquer coisa do gênero, para tu ainda instalar, configurar, para daí o banco voltar a funcionar. Nisso aí tu perdeu uma manhã inteira, no mínimo. Tá? E ficou uma manhã inteira o que? Teu sistema fora do ar. Isso não é admissível. Então o que é que um bom profissional de TI faz? Né? Ele faz também o cálculo da demanda dos recursos dele. Então ele, por exemplo, pega o último ano, os últimos 12 meses e olha quanto o banco cresceu ao longo dos últimos meses. Aí, rapaz, o banco está crescendo em média, sei lá, 100 megas, e eu tenho aí de 1 giga livre, então eu já sei que em 10 meses aproximadamente vai estourar o espaço. Aí, o que é que eu faço? Já deixo um planejamento para em torno do 8º mês, 7º mês, eu fazer a compra. Já manda para o financeiro, já pede as autorizações necessárias, justifica, né? E aí, claro, continuar acompanhando, porque pode acontecer alguns eventos anômalos que podem mudar esse fator. Se você parar para pensar, imagina uma fusão de uma empresa. Imagina, por exemplo, Itaú e Unibanco, que foi, né, uma fusão bancária que aconteceu. O Itaú tinha a base de dados dela, aí tinha um crescimento mensal. O Itaú crescia lá, sei lá, 300 gigas por semana. Então, beleza. Só que aí, na hora que uniu com o Unibanco, todos os dados do Unibanco tiveram que ser portados para o banco do Itaú. Então, ele está falando aqui de tera sendo importado de uma vez só. Então, esse planejamento vai para o espaço. Então, você tem que realmente... será que tem espaço para importar? E depois de importar, como é que vão ser as transações? Você vai ter que somar o do Unibanco com o que acontecia no Itaú. Para você ter ideia, né, do novo cenário. Tá ok? Isso é papel nosso também. É papel, né, de planejamento. Então, por isso que os cenários estão cada vez mais complexos. Você tem muitos fatores a serem ponderados. Tá? Douglas, por favor, subtópicos, regras. Regras de negócio mais elaboradas em ambientes de segurança.
Exemplo, né, dessa questão. Regras de negócio, pode acontecer uma mudança em relação a imposto, né, tarifação, mudança, por exemplo, mudou agora o IOF, o governo está querendo também taxar, né, importações e tal, então tudo isso muda no funcionamento do sistema dependendo da sua área de negócio. Isso tem que ser refletido nos dados, tá? E também ambiente de constante mudança. Às vezes, pronto, um exemplo bem besta. Em muitos anos atrás, quando vários aqui talvez ainda eram crianças, né, McDonald's, Burger King, eram uns negócios assim meio que realidade distante. Aqui você tinha, antigamente chamava-se Babalu, né, que não era, né, que hoje é a Bebelu, né? Então antes era ela que tinha assim o negócio, né? Tinha também era Dudas Burger no centro, então o negócio era mais local. Quando essas empresas chegaram, mudou todo o cenário. Um Bebelu hoje concorre com o McDonald's, com Bob's, com um Burger King. Não é fácil. Porque, querendo ou não, são franquias, já tem toda uma logística pronta. A Bebelu ainda sofreu também a questão do processo, né? Porque antes era Babalu. Babalu, não sei se alguém lembra, era o nome de um chiclete, né? Que acho que existe até hoje. E aí, por causa de questão de patente, a Babalu teve que mudar o nome para Bebelu. Hoje a Bebelu é uma lanchonete, você tem aqui algumas lojas. Na Bebelu, na década de 90, foi muito maior mesmo, chegou a ter tipo 20, né, Bebelus, só aqui em Fortaleza, entendeu? E aí, por causa dessa mudança de ambiente, ela teve que se adequar, né? Lojas de venda local como Rabelo, né, como Laser Elétrico, tiveram que se adaptar à vinda de Magazine Luiza, de Insinuante, de Casas Bahia. Então, algumas aguentaram, outras já diminuíram, né? Você vê, por exemplo, a Laser Elétrico. Laser Elétrico não é tão grande, antes era maior, mas chegou exatamente Insinuante, chegou Casas Bahia, chegou essas outras, acabou sentindo, né? Até mesmo hoje, um exemplo besta para encerrar esse tópico, são os shoppings, né? Hoje você tem, por exemplo, um novo concorrente ao Iguatemi, que é o Rio Mar. Embora o Rio Mar tenha cascatas de água, né? Vocês devem ter visto no dia de chuva, né? Formaram umas cascatas lá. Mas, querendo ou não, é um concorrente. Várias lojas que tem agora no Rio Mar a primeira, que vão ter depois agora na expansão aqui do Iguatemi. Mas o público de Fortaleza não é tão grande assim. Então o que aconteceu? Aconteceu uma quebra. No ano passado eu estava conversando com alguns vendedores lá no Iguatemi, e eles disseram que o movimento caiu. Mas caiu por quê? Porque foi rateado. Uma parte foi para o Rio Mar, outra parte ficou lá no Iguatemi. Então, tem que se adequar a essas mudanças. Então, hoje uma empresa, ela não pode pensar que é só uma empresa de bairro. Então pronto, empresa de bairro. Quantos aqui não já viram mercantis pequenininhos de bairro, de locais, sofrerem quando chega uma rede de mercantil como São Luís, Pão de Açúcar, Center Box, essas coisas, né? Vários de vocês já devem ter visto, até cara que acaba fechando porque não consegue concorrer com essas grandes redes de supermercado. Exatamente porque é constante mudança, tem que estar pronto para essas mudanças, tá? Douglas, segundo. É importante entender que quando ocorre uma mudança, eu falei aqui só problemas, mas não necessariamente uma mudança vai gerar um problema. Eu posso ter situações onde, na verdade, ela vai gerar uma oportunidade de negócio. E aí, para isso, então, né, falar um pouquinho de globalização. Imaginem, né, uma empresa aqui no Ceará. Qual seria um problema da globalização para essa empresa? Alguém consegue imaginar um exemplo? Alguma área, algum setor que sofre com a globalização? Com essa questão de hoje, né, você poder trazer qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, esse tipo de coisa. A opinião de vocês. Pode dizer o que vem na telha. Diga, Juliana. Questão de fabricação de peças. Muitas montadoras só montam. Na verdade, realmente só são montadores, não fabricam a peça aqui no Brasil. Por exemplo, você tem imagina, minto. A Microsoft, ela tem uma linha de montagem do Xbox aqui no Brasil. Mas é só montagem, as peças vêm todas de fora. Ou seja, então se você tem uma empresa que montaria esses circuitos, por questão da globalização, você está perdendo cliente, concorda? Porque ao invés da Microsoft ir atrás dos componentes da minha empresa,
sai mais barato para ela, ou até por questão de qualidade, trazer da origem. Outro exemplo, a Apple. A Apple é americana, mas onde é que ela monta todos os produtos dela? Na China. Por quê? Porque para ela é mais conveniente. Os Estados Unidos perde com isso? Claro, imagine quantos empregos não seriam gerados nos Estados Unidos para além de montagem da Apple. Até por isso que existe uma disputa lá, alguns já devem ter lido alguns artigos, sobre a questão de trabalho escravo, né? Na China o pessoal suicida e tal, negócio todo. Exatamente porque lá as condições são quase, né, de escravidão. Enquanto nos Estados Unidos isso não seria possível, mas em compensação, os direitos trabalhistas americanos são muito mais caros para uma empresa do que os direitos trabalhistas chineses. Até por isso, né, então é um problema de globalização. Exatamente. Entendeu? Então, ou seja, tudo isso ia impactar no preço, ia impactar na questão do custo para a fabricação e no custo para manter os funcionários da empresa. Então, a globalização, nesse sentido, né, é uma oportunidade para a Apple, porque ela conseguiu colocar a sua linha de produção na China. Outro exemplo, aqui no Ceará, infelizmente não é muito forte, mas eu acho um hobby legal. Eu admiro, assim, e tem gente que gosta muito, que é a questão de modelismo. Aeromodelo, automodelo, aqueles carrinhos, né, de metanol, os aviãozinhos ficam e tal. Eu acho fantástico, eu dou o maior valor. Só que aqui no Ceará, isso não é muito forte. Você tem algumas lojas, mas são poucas. Então, o mercado cearense não é um mercado dos melhores. Mas com a globalização, eu posso vender o meu carrinho aqui para um cara de São Paulo, para um cara no Chile, para um cara na Argentina. Sites como Mercado Livre, eBay, né, são OLX, esses sites todos hoje são grandes balcões de venda para o mundo todo. Você consegue hoje, isso sites até normais, mas vamos esticar logo a baradeira. Deal Extreme. Você compra lá um fonezinho naquele Deal Extreme por $2, $3, entendeu? Ou seja, R$9. É um valor absurdo, qualquer fone pereba aqui é R$20, R$30. Entendeu? Ou seja, é uma oportunidade. Então, observe que é um exemplo de um evento que aconteceu, que foi a abertura dos mercados na década de 90, que permite que para as empresas pode ser visto, João, como um problema, como foi o caso que eu falei da empresa de circuito em relação ao Xbox, mas como também pode ser visto como oportunidade. Como o caso da empresa de aeromodelo da Apple, né, que conseguiu mudar a linha de produção lá para a China, ou a empresa de aeromodelo que pode vender para qualquer lugar do Brasil ou qualquer lugar do mundo, dependendo da qualidade. Tá ok? Diga, João, você ia falar alguma coisa? Porque exatamente eu passo a explorar um mercado que não é local. Eu passo a alcançar mais mercados que antes eu não conseguiria. Quando, por exemplo, o cara da empresa de aeromodelo, de automodelo, passa a, por exemplo, ter um site para vender os carrinhos ou os aviões, ele pode atingir o Brasil ou o mundo todo. Antes, como é que isso funcionava? O cara tinha que abrir filiais, distribuidores, representantes exclusivos. Claro que isso até hoje existe, essas profissões, mas para algumas áreas não há mais necessidade. Antigamente, para você, por exemplo, no caso do aeromodelo, eu quero vender para o Sul, o que é que você tinha que fazer? Você tinha que ter alguém lá no Sul que te representava e que vendia aquele equipamento. Hoje não é mais necessário. Você pode ter exatamente um portal, um site, onde vai ter todas as informações do produto, uma loja virtual, e daí você fazer venda. Um exemplo aqui no Ceará é a SEARTE, né, e o Mercado Central, ou seja, essa parte de artesanato. Existe no site da SEARTE uma loja, onde qualquer pessoa do mundo pode comprar as rendas daqui, não precisa vir para cá para ter que comprar aqui. Você pode comprar rede, pano, um bocado de coisa. Né, jarros, bonecos, né, cangaceira, essas coisas, tudo pelo site. Sem nem sequer ter que pisar aqui no Ceará. Mas por quê? Graças à globalização. Então, nesse caso, João, foi uma oportunidade. Eles aproveitaram a internet para quê? Para expandir o seu negócio. Então, aí está a oportunidade. Eles aproveitaram, realmente que eles conseguem agora atingir um nicho maior. Educação à distância é outro exemplo fantástico disso. Hoje você vê vários comerciais de Unopar, não sei o que, Fael, não sei das quantas, tudo é educação à distância. Eu consigo atingir um público muito maior com um custo baixo, porque tudo é baseado em tecnologia da informação, internet, um portal, que a pessoa grava vídeo é só uma vez, mas replica isso quantas vezes for necessário. É muito conveniente, é muito barato. É por isso que você vê um crescimento assustador, porque o brasileiro gosta, né, os empresários gostam do que é barato, né, exatamente porque gera um lucro maior.
Tá? Então, exatamente onde estaria a questão de oportunidade. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Então, quais são outros exemplos de complexidade para o ambiente de negócio? Então, existem vários, não somente a questão da globalização. Você tem a questão do contexto social que a empresa é inserida. Por exemplo, a localização dela, o mercado, o público-alvo dela. Você tem também questões como a questão da qualificação dos funcionários, dos empregados. Por exemplo, até pouco tempo, antes de cancelar a refinaria, os cursos que cresciam aqui, um dos cursos que crescia muito forte aqui no Ceará, era o de petróleo e gás. Todo canto estava lançando curso de petróleo e gás e diz exatamente o quê? Porque vamos ter a refinaria Premium 2 e vão precisar de mão de obra. Ou seja, é uma mudança exatamente para tentar qualificar os profissionais. Hoje, infelizmente, foi só uma pegadinha do malandro. Mas, querendo ou não, foi uma oportunidade que apareceu. Então, nós podemos dividir todos esses fatores que a gente comentou aqui, globalização, internet, questão do mercado, qualificação das pessoas, em 4 grandes áreas. Júlio, por favor. Quatro grandes categorias. Primeira categoria, mercado. Segunda categoria, demandas do consumidor. Terceira, tecnologia. E quarto, sociedade. São 4 grupos de fatores que você pode estar dividindo essas pressões que ou geram oportunidades ou geram problemas para as empresas. Para ser mais específico, aqui está a descrição de cada um deles. Começa no Marcos, Marcos, por favor, lê para nós o que seria mercados. O que significa a categoria de fatores, de negócio, mercado. Eu comentei já de vários aqui, mas, por exemplo, uma forte concorrência, se não tiver cartel, nada disso, pode forçar com que a sua empresa tenha que baixar os preços. E ainda assim manter a qualidade, porque senão o cliente pode ir para um ou outro. É o que acontece com o mercadinho do bairro, quando chega uma grande rede. O mercadinho do bairro, por ser pequeno, o preço é mais caro do que numa grande rede, porque essas grandes redes conseguem negociar o preço. Eles compram milhares a milhões de produtos. Então é muito fácil comprar, por exemplo, imagina, sei lá, uma Coca-Cola. Então, Coca-Cola para o mercantil de bairro, sai, vamos pegar um 2 litros, sai R$4 para comprar. E ela vende a 5. Aí num supermercado ela compra a R$3,50 e vende a R$4 ou até mais barato. Ou seja, com isso, o mercantil de bairro, ele tem que tentar se adaptar. Alguns conseguem, mas outros realmente acabam sendo engolidos. Exatamente por causa disso. Então, isso seria um exemplo de fator que afeta, da categoria mercado. Terceirização também é outra muito importante. Cada vez mais tudo está sendo terceirizado. Você chega, por exemplo, eu não sei aqui na Facet, mas várias empresas, você vai ver a parte de segurança e a parte de limpeza, terceirizado. Não são mais funcionários da empresa. É uma empresa contratada que faz toda a parte, se preocupa com toda a parte de funcionário. Não sei como é que é aqui. Tá? Mas deve ser também terceirizado porque é muito mais barato. E aí todo o trâmite, todos os problemas dos funcionários de limpeza, de segurança, ficam a cargos. Eu estou pagando para que a empresa terceirizada se cuide disso, seja responsável por isso. Órgãos públicos é só o que tem. Hoje, antigamente, por incrível que pareça, existia você ser uma zeladora concursada pública, um zelador concursado. Hoje não existe mais isso, é terceirizado. Tá? Ou seja, os órgãos governamentais contratam empresas de locação de serviço e daí elas ficam lá. Segurança também, tá? E outras áreas. Tá? E também, claro, operações em tempo real e sob demanda. O mercado hoje, por exemplo, de empresa aérea de aviões, exige que você tenha um portal onde a pessoa possa colocar origem, destino e consultar os voos. Isso começou com a Gol. Embora tivesse aqui empresas antigamente como VASP, Varig, Transbrasil, que eram gigantes, eram empresas assim, realmente grandes, mas não tinha essa preocupação. Até a TAM veio depois que veio a Gol.
A Gol veio depois da TAM em relação à criação, mas a Gol foi a primeira a lançar o conceito de web check-in, que lá fora já existia, claro. Mas ela foi a primeira a lançar a nível nacional um sistema onde a pessoa pode consultar voo, ver os valores, fazer todo o processo sem ter que ir numa agência de turismo. E é por isso até que o conceito de agência de viagens mudou hoje. Antigamente, agência de viagem era para qualquer coisa, comprar passagem, marcar um hotel, tudo era com a agência de viagem. Hoje a agência de viagem teve que se adequar a uma nova demanda, já que já no caso até demanda do consumidor, que foi o quê? Hoje as empresas, agências vendem pacotes, para você não ter a dor de cabeça de ter que ir atrás de cada parte separado. Mas só isso, ela te dá mais essa organização para você não viajar tranquilo. Tem alguém lá na cidade para te dar um suporte. Então, por exemplo, eu fechei um pacote com a CVC, vou lá para Miami. Então, tem uma equipe lá da CVC para caso aconteça alguma coisa, te dá suporte. Ou seja, você paga uma agência de viagem, não é para você ir para Miami. Porque hoje, pela internet, tu abre o site da empresa aérea, compra a passagem, tu entra no site lá do hotel, já faz a reserva, tu entra no site da locadora de carro e faz a locação. Você apenas está terceirizando isso para uma agência de viagens. É por isso que hoje você não tem mais tantas agências como tinha antigamente. E elas trabalham sempre com o conceito de pacotes, exatamente para tirar essa preocupação do seu cliente. Tá ok? Tem aqui alguma dúvida? Nenhuma? Posso continuar? Muito bem. Felipe, por favor, lê para nós o que seria demanda do consumidor. Quais são os fatores, o que significa os fatores que estão na categoria de demanda do consumidor, por favor. Vocês sabem, e até é um dos motivos de você estar aqui, que que o curso de Sistema de Informação da Facet é um dos melhores do Estado. Não é só eu, não é só vocês, o pessoal de fora, empresas, sempre dizem isso. Então, querendo ou não, isso vem daqui. Porque a instituição percebeu que os cursos que existiam não atendiam em todos os aspectos. E aí começaram a contratar pessoas que pudessem trazer isso à tona. Por exemplo, questão de prazo, questão de horário do professor. Existem outras instituições que, infelizmente, os professores chegam atrasados. Eu já tive casos que eu trabalhei em instituição que o professor chegava 1 hora depois de começar a aula. 1 hora. Era à noite, a aula começava 7 horas, o cara chegava 8, a aula terminava 8h30. Ou seja, isso é falta de respeito, de qualidade com o seu consumidor, com o seu cliente. A Facet já tem uma questão muito rígida em relação ao horário. O cara não tem que chegar, tem que estar em sala 7h30, no nosso caso aqui, a aula terminar 9h10, tem que fazer chamada, tem que entregar o plano de ensino no primeiro dia de aula. Vocês não avaliam isso? Até a questão, entregou o plano de ensino. Exatamente por quê? Para tentar manter um padrão de qualidade. São detalhes que, no caso da Facet, percebeu e hoje tem um resultado, que é o reconhecimento perante o mercado. Da mesma forma, por exemplo, quando a gente fala de internet, qual a empresa melhor que vem na sua mente? De internet. Sei que não são muitas opções, mas qual é a empresa assim, menos ruim? Vamos dizer assim. Propaganda diz que é GVT, né? Eu já tive casos que pessoas tiveram dor de cabeça. Eu, pelo menos, nunca tive. Eu já tive NET, já tive Velox, Não sei nem se ainda chama Velox, eu acho que é a internet, sei lá. E tive a GVT. Eu não tenho o que reclamar da GVT. Eu sou um cliente satisfeito. Eu apareceria naquele comercial, se fosse preciso. Tá? Porque realmente eu não tenho nada para reclamar. Agora, todo mundo fala, quem tem satisfação com a GVT, principalmente, todo mundo fala o quê? Que o sonho era ter uma GVT na área de internet móvel. Porque as 4, nenhuma oferece um serviço de qualidade. Se alguma empresa aparecer por aqui, ou uma dessas 4, mudar a filosofia e passar a oferecer o serviço de qualidade, pode ter certeza, torna-se líder brincando. Agora, o problema exige investimento, claro, e nem todas elas estão dispostas. Mas que é uma demanda, é porque o negócio já virou meio que um cartel, assim. Então, somos nós 4, na verdade 3, porque não sei se vocês sabem, a TIM brasileira vai ser vendida e fatiada entre Oi, Claro e Vivo. E aí, exatamente essa questão vai estar se tornando quase um oligopólio, ou seja, um oligopoucos, ou seja, poucas empresas que realmente dominam. Antigamente, você tinha de conexão para a empresa, principalmente, você tinha Embratel, claro que continua existindo, mas você tinha
Telefônica, Intelig, BCP, tipo um bocado de empresa. Hoje você tem poucas. Você tem, que, por exemplo, a TIM comprou a Intelig, aí depois a Telefônica comprou a Vivo, né, e puxou. Então, hoje são poucas empresas que realmente oferecem serviço. E é por isso que a qualidade é muito aquém. Tá? Porque realmente eles não se preocupam com isso. Mas dependendo do teu negócio, se tu não se preocupar, tu está decretando tua falência. Exemplo, vocês devem se lembrar de um colégio antigo não, é médio, assim, mais ou menos, meio recente, chamado Evolutivo. Lembra do Colégio Evolutivo? O Colégio Evolutivo, ele era relativamente antigo, só que do nada ele cresceu assustadoramente. Você via várias sedes do Evolutivo pela cidade. A questão foi, o Evolutivo começou a ganhar dinheiro, e aí começou a abrir, comprou o Capital, não sei se alguém lembra do Capital ali na Heracto Graça, aí se tornou e tal, foi comprando, e colocava 80 alunos numa sala, 100 alunos numa sala. Claro que isso não ia dar certo, porque aí a qualidade do ensino caiu, o pessoal viu que não passava no vestibular, ou no Enem pelo Evolutivo, a credibilidade do colégio começou a cair, até chegar ao ponto que não existe mais. Da mesma forma, a faculdade Evolutivo também hoje não existe mais, tá? Exatamente por causa disso. Não tratou o seu cliente com qualidade, não entendeu o que é que o cliente queria, não fez aquela história do fala que eu te escuto, e daí o cliente acabou saindo. Evasão. E nessa evasão, né, e outra coisa, né? Um cliente, quando gosta, fala para 2, 3 pessoas. Um cliente, quando não gosta, fala logo para 10, 20 pessoas. E com redes sociais, né, você não consegue nem controlar a propagação de uma coisa dessa. Se uma empresa hoje falhar na demanda do consumidor, na mesma hora, eu mesmo já fiz isso, né? Uma vez eu estava no Habib's, e lá no Habib's eu só tenho 2 coisas que eu gosto de ir lá, que eu só vou lá para isso. É o suco de laranja, porque é feito naquelas máquinas mesmo, e o frappé cappuccino, é um sorvete cappuccino gelado com caldo de chocolate. Só que caldo de chocolate é para ter calda mesmo de chocolate, assim, tudo bem que não é para entupir, mas tem um bocado de calda. Aí eu pedi uma vez, aí veio só um filete assim de calda de chocolate, parecia um lápis, um risco de lápis. Pronto, aí eu cheguei e disse, isso aqui não é possível. Aí o cara, não sei o que é quantidade já definida. Eu disse, quantidade definida isso aqui? Esse risquinho? Foi o que aconteceu, o cara ignorou. Aí na mesma hora, né, eu fui no Twitter e coloquei lá com cópia para a ouvidoria do Habib's. No dia seguinte, me ligaram de São Paulo, perguntando o que tinha acontecido, e me deram um frappé cappuccino, um valezinho de frappé cappuccino de graça. Ou seja, uma forma de tentar evitar a propagação. E até eu comentei depois na rede social, no Twitter, sendo que eu fui, né, que o Habib's ligou, que o problema foi resolvido, né, que tinha admirado, porque nem toda empresa faz isso. As empresas ainda são resistentes a assumir culpa, a assumir falha. Né, mas hoje, com rede social, né, e outra, né, nem só rede social, o maior perigo hoje, acho que até por isso que o Facebook comprou, porque viu a potencialidade, é o WhatsApp. Porque rede social, querendo ou não, você ainda consegue ver, ainda que você não pertence à rede da pessoa, mas às vezes você consegue ver de um jeito ou de outro. O WhatsApp você não vê. Se eu não faço parte do grupo, por exemplo, né, do Marcos ou do Douglas, eu nunca vou ver as mensagens que eles estão trocando entre si. Então hoje não há como você medir o impacto negativo, né, de alguma reclamação, de alguma coisa. É muito rápido. Você coloca o WhatsApp aqui, pronto, você vai num grupo, colocou uma mensagem, 10, 20, 30 pessoas receberam. Aí se uma gosta, coloca no outro grupo, mais 10, 20, quando menos perceber, em uma hora, já tem 1.000, 2.000, 10.000 pessoas recebendo aquela mesma mensagem. É instantâneo. Tá? E aí as empresas têm que se adequar a isso também, outra pressão muito forte. Demandas do consumidor no mundo, né, no mundo, como é que eu posso dizer, interativo, rápido, ágil. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos continuar? Terceira demanda, tecnologia. E aí tecnologia aqui não é somente TI, tá? Vamos entender na voz, né, de Juliane. Também inovações relativas aos produtos e serviços, além da frequência de atualização do ambiente, de todos os aspectos, e a gerência do volume crescente da informação. As pessoas associam a palavra tecnologia à computação. E, na verdade, computação é só uma forma de tecnologia. Tecnologia é qualquer avanço que você faz em algum produto ou serviço que melhora ou sua qualidade, ou diminui seu preço, ou traz algum benefício para os seus usuários. Então, por exemplo, no momento que lançou-se o Split,
né? O ar-condicionado caixa, tinha que colocar aquelas caixas e tal. No momento que eu criei o split, que eu consegui separar o condensador do controle e colocar dentro da salinha numa posição que eu quisesse deixar a caixa, né, fora, é uma tecnologia. Você avançou, né, vamos dizer assim, no estado da arte daquele equipamento. Tá? Hoje, por exemplo, hoje os carros têm freio ABS, tem airbag, tecnologia. Você antes tinha um freio normal, que, por exemplo, numa chuva ou numa freada brusca podia derrapar o pneu. O ABS faz com que o pneu não derrape. É uma tecnologia. Não tem nada a ver com computação, mas é tecnologia do mesmo jeito. Então, tecnologia é todo e qualquer recurso que você agrega a algum serviço ou algum produto que vai trazer benefícios, né, para os seus usuários, para os seus clientes. Então, observe que aqui em nenhum momento falamos de computação, falamos de inovações. Ainda que seja, por exemplo, alguém descobriu uma forma de fazer uma porta fininha, mas que isola acusticamente o som daqui da sala. É um avanço tecnológico. Então, é tecnologia. E os produtos sempre estão evoluindo, né? Claro que alguns, às vezes, só para o marketing, né? Você pegar o caso, por exemplo, dos iPhones e dos Galaxy, né? Hoje você tem diferença mais de hardware, mas de recurso está meio que chegando numa saturação. Isso não é mais tanta novidade. Como na época que realmente saiu o iPhone, saiu o Galaxy, você tinha, nossa, tela touch, nossa, multitouch, nossa, acelerômetro, giroscópio e tal. Você ficava assim, negócio, coisa de louco. Hoje, qual é a novidade que você teve do iPhone 5 para o 6? Só estética, processador melhor, isso tem um operacional diferente que nem é tão diferente assim. Ou seja, não teve aquele negócio, aquele tchan que você olhava e dizia assim, puxa, mesmo que irado. Não teve. Como foi, por exemplo, também, que agora já está ficando saturado, estamos esperando aí um novo momento, o Kinect. Quando o Kinect saiu, foi um negócio do todo mundo. Você ficar jogando lá assim, tal, pô, fantástico. Mas hoje, né, eu tenho o PS PlayStation tem, o Xbox tem, que eu sei de Kinect. E aí o que acontece? Você não vê nenhuma evolução, esse negócio drástico. Uma coisa que promete, né, que está saindo aí, que já tem alguns produtos já vamos dizer assim, já para desenvolvimento, né, que seria a questão do Oculus Rift. Né, aquele óculosinho que você vê as telazinhas para realidade virtual. Aquilo ali ainda não está à venda, né? Na verdade só algumas pessoas conseguem. Aqui no Ceará eu tenho um amigo meu que tem, que é o Daniel Valente, porque ele trabalha com desenvolvimento de jogos, né? Então ele conseguiu comprar, ele apoiou o projeto e conseguiu comprar. E aí o que acontece? É uma possível evolução. Outra que eu vi uma vez, que é sempre meu sonho, né, assim, dessa parte de jogos, era o seguinte: você está no jogo de tiro, ou no jogo de futebol, qualquer outro jogo, no Kinect você tem um problema, você é um movimentado parado. Se eu quero caminhar no jogo, você não vai caminhar para frente do Kinect, senão você perde o foco, você sai, né, do aparelho. Aí tem uma equipe que está desenvolvendo uma espécie de esteira 360. É uma esteira no chão, assim, que vai para qualquer direção, e aí você tem tipo um cinto aqui fixado. Né? E é o que acontece, a pessoa vai andando mesmo, correndo dentro, ele não sai do lugar porque a esteira fica girando, e aí ele vai andando no jogo. Pode ser uma revolução para os jogos de FPS, de primeira pessoa, né? Mas é que tá aí. Mas é real, não, e é real. Agora a gente vai ter, tipo assim, não vai ter aquela história do cara mais gordinho, né, que nem eu, ser bom em jogos. Não, se o cara é bom na FPS é porque o cara é bom mesmo, é um soldado, entendeu? E não o cara só simplesmente chegar, não, lá sentado assim, ó, com a pipoca, usando a pizza do lado e a Coca-Cola, aí não tem condição. Entendeu? Então, ou seja, porque a ideia realmente é trazer o mais real possível, é avanço tecnológico. Outro produto, por exemplo, eu adquiri eu investi num projeto, então depois eu trago para vocês verem, de uma pulseira, chama-se Mio. Ela pega os movimentos dos dedos da mão. Qualquer momento que você fizer, ela pega. Ela diz, não, dedo tal está dobrado, dedo tal está reto. Que é uma limitação do Kinect. O Kinect não pega mão, não pega dedos da mão. Ele pega só 2 movimentos, que é esse do polegar e o restante da mão. Ele não entende, por exemplo, se eu fizer assim ou assim. Tá? Oi? É tipo um Power Glove, só que o Power Glove tinha luva, era mais pesado. Não, ele é um sensorzinho que você põe aqui, tipo uma pulseira, e ela consegue detectar. É impressionante, né? Você faz assim, gira, ele entende que você está girando, é violento. Até, por exemplo, você falou em Libras, né, no começo da aula. Uma das pesquisas que eu quero ver se eu faço aqui na Facet, né, até para começar a ver como é que são os alunos aqui na área de pesquisa, era de usar essa pulseira para fazer Libras.
para o cara treinar, tipo para poder aprender, né? Uma prova, por exemplo, você está fazendo a cadeira de Libras, então coloca essa pulseira e aí eu digo, ó, faça aí o símbolo relativo, sei lá, a Jesus Cristo. Eu me lembro que Jesus Cristo em Libras é assim, né? Você faz assim, assim. Aí a pulseira ia detectar se ele fez o movimento certo. Se não, ele dizer, ó, não fez, você fez o movimento de outra coisa. Entendeu? Então seria essa uma das ideias, por exemplo, de projeto. É show de bola. Tem muito recurso bacana na área de tecnologia que está saindo não somente computacional, mas hardwares, né? Ou então mudanças de produtos ou serviços que você já conhece. Ou, pronto, para encerrar aqui esse tópico, outra mudança drástica, a TV. A TV aberta está com os dias contados. Hoje você tem self-service. Você paga um Netflix por 16, 17 reais. Você paga um outro, o Amazon também tem um serviço parecido de streaming. O Apple TV, você pode alugar um filme lá por 6, 7 dólares, faz memória. Ou seja, para que eu vou ficar assistindo o lixo da TV aberta se eu posso a qualquer momento, né, entrar lá no meu serviço e assistir o que eu quero? Assistir até no caso do Netflix, por exemplo, que eles gostam de publicar já temporadas inteiras, eu não preciso ter que esperar o próximo episódio. Eu já posso assistir a temporada toda, se eu gostar. Por exemplo, Breaking Bad, tem lá a série toda. Então você vai lá assistindo, pode passar o dia todo, semana toda assistindo, sem se preocupar com horário, com ter que botar para gravar, que antigamente não existia isso. É uma mudança, e essa mudança veio para ficar. Daqui a algum tempo vocês vão ver que não vai mais existir a TV como a gente conhece hoje. Vocês vão ter self-service, ou seja, o que você quer assistir? Entendeu? Exatamente, exatamente. Você quer ouvir uma música, quer ver exatamente. Entendeu? Hoje os eventos, todas essas grandes, aqui no Brasil isso é fraco ainda, mas lá fora, o UFC, a questão de tênis também, Super Bowl, todos esses eventos, você pode adquirir streaming. Você assina lá e assiste no conforto da sua casa, você assiste os jogos, assiste tudinho, um pay-per-view, só que não é atrelado a um operador de televisão, mas sim diretamente ao provedor do programa, por isso que é mais barato. Não, aqui no Brasil não. Lá fora é muito mais. Como é que você sabe disso? Você pega uma Apple TV. Você pega o Apple TV, você vê as opções que a Apple TV tem. A Apple TV tem lá futebol americano, beisebol, aí tem os canais do YouTube, Vimeo e tal. Aí tem o Netflix, aí tem o próprio serviço da Apple TV Pois é, para assistir. Entendeu? Ou seja, acabou, a TV está com dias contados. A TV aberta, como a gente conhece, está com dias contados. Entendeu? Claro, não, claro. E assim depende de um avanço da tecnologia no sentido de internet. No Brasil, ainda somente 30% da população tem acesso à internet. Acesso, não é ter internet em casa. Acesso. Via trabalho, faculdade, qualquer coisa do gênero. Tá? Então, claro, tem uma caminhada ainda pela frente, mas veio para ficar. Não tem jeito, é como o tablet. Tablet antigamente era luxo, mas querendo ou não, todo mundo dizia, né? Aquela história que a gente conversou na aula passada. O mais importante é o dado. A sacada que o Jobs teve foi que através de um dispositivo pequeno e leve, eu consegui aproximar o dado do usuário. Hoje tu consegue acessar a tua nota aqui da Facet pelo teu celular. Não precisa mais ter um desktop quadradão, aquele gabinetezão de metal, com monitor, com teclado para tu fazer isso. Eu aproximei o dado do usuário. Foi essa a sacada de Jobs. Quando ele criou o iPhone, quando ele criou o iPad. Ele aproximou, ele diminuiu a distância. E o usuário, ele quer o quê? Consumir dado. O usuário raramente gera dado. Você parar para pensar nisso? O usuário raramente gera dado. O usuário, na maioria dos casos, consome dado. Facebook, vocês mais postam ou leem as postagens? Vocês mais leem a postagem. Vocês consomem mais do que geram. Então essa foi a saca. Por isso que um tablet não precisa ter. Claro que hoje, né, a tecnologia está avançando, né? Hoje você já tem, por exemplo, esse tablet aqui, o Windows, ele é um i3. i3. Ou seja, é uma máquina, de certa forma, robusta. Mas não é uma necessidade um tablet ser um i3 para ser um tablet. Você pega esses tabletzinhos multilaser e tal, não sei o que é um processadorzinho perebinha, R$400, mas atende à necessidade, porque basicamente é o quê? Você instala um programa do Facebook, instala um WhatsApp, acessa e pronto.
Não precisa ter um processamento gráfico violento, não vai compilar, você não vai ter uma ideia de desenvolvimento para escrever um programa. Você vai basicamente o quê? Consumir, usar o dado, usar o programa. Tá? Até por isso que, querendo não, veio para ficar. Claro, vai demorar tudo até que... E não quer dizer que vai acabar. Acabar que eu digo assim, vai praticamente ficar no cantinho. Mas, querendo ou não vai ter todo esse poder que tem hoje. Tá? Que, querendo ou não, a TV ainda tem um poder muito grande. Tá? Mas está diminuindo exatamente por questão disso. Hoje a pessoa já tem condição de escolher o que ela quer. Último, deixa eu ver aqui. Marcos, por favor. Leia para nós aqui o último. Sociedade. Alguém não conhece uma churrascaria, vamos dizer assim, chamada Outback? Todos já ouviram falar da Outback, né? Outback é uma churrascaria que veio aqui pro Ceará pelo Rio Mai, que parece que vai ter também no Iguatemi. Outback já existe há vários anos. São Paulo, Rio, já tinha franquias, mais franquia da Outback. Mas só veio agora pro Ceará. Sabe por quê? Porque Outback fazia os estudos e via que a população economicamente ativa não justificava trazer uma franquia do Outback para cá. Não era economicamente viável, não ia ter lucro suficiente para justificar a abertura de um Outback. O Outback já existe há mais de 20 anos, se não me engano, quase 30. Né? Mas aqui no Nordeste, na verdade não só Ceará, mas Nordeste não tinha até pouco tempo atrás. Mas por quê? Porque não valia a pena financeiramente falando. E avaliando a população economicamente ativa, antigamente, não tinha um poder aquisitivo maior para justificar a abertura da empresa. Depois, o que aconteceu? Né, o pessoal começou a ter maior poder aquisitivo, crediários, né, parcelamento em cartões, acesso a crédito. Aí o Outback chegou, rapaz, agora vale a pena. Eu tenho mais pessoas com capital, então, por isso que ela abriu aqui. Depois de eu me lembro que uma vez, né, meu pai estava em São Paulo e ele perguntou, na coincidência, tinha um dos donos da franquia estava lá, e aí ele tinha viajado para o negócio e perguntou, rapaz, por que vocês não abrem lá no Ceará? E tal? Ele disse, nós não temos interesse nesse momento no Nordeste, porque lá não justifica financeiramente. Hoje justifica, porque é uma das regiões que mais cresce, mas na época não. Tá? Então, mudança de perfil da população economicamente ativa. Outro exemplo dessa mudança de perfil, vocês já perceberam como é que são os comerciais da Insinuante? Bum, pá, quebra tudo, balanço geral, não sei o que, ou a Casa Bahia, quer pagar quanto? Quer pagar quanto na Casa Bahia, você não sei o que, não é desse jeito? Você já pensou por que é desse jeito explosivo, chamativo, não sei o quê? Não somente isso. Qual o público que mais está adquirindo eletrodomésticos no país? São as classes, né, inferiores. Graças a programas como Bolsa Família, né, questão do crédito de casa, esses cartões, né, de casa e tal, está tendo mais acesso a crédito. Esse acesso ao crédito fez com que as empresas focassem mais nesse público, porque o outro público, classe média, normal e alta, já tinha acesso, já escolhia a loja e tal. E aí, exatamente, por exemplo, você vai na Insinuante, você olha a Insinuante, você vê os preços, você vê que os preços são mais caros do que várias outras lojas, mas vende. Vende por quê? Porque você chega na Insinuante e consegue pegar uma compra e parcelar em 24 vezes no carnê deles próprios lá. Está entendendo? Ou seja, é o público. Realmente esse perfil de mudança. Entendeu? Por isso que é para chamar a atenção. É tão interessante essa questão de público, de perfil de público-alvo, que para você ter ideia, quais são os programas que mais crescem de audiência, né, assim, na televisão aberta, normal? Os policiais. O povo gosta de ver desgraça. Cidade 190, Barra Pesada, aquele Cidade Alerta, esses programas, tudinho, nos horários que passam, são as maiores audiências. A pessoa quer ver sangue, a pessoa quer ver pessoa no chão. Mas por quê? Por questão do nível, né, educacional da população como um todo. Né? A pessoa não tem instrução, no sentido de ter realmente um estudo como vocês, por exemplo, tiveram, né? E, consequentemente, acaba se apegando ao sensacionalismo, né, que é o que esses programas mais pregam. Sensacionalismo, você coisa, entendeu? Exatamente por isso. Tá? João, você ia falar?
Sim, exatamente. Aí a mudança do perfil, né? A questão de agora, antigamente de manhã era desenho. Agora de manhã programa de entrevistas, né? Fátima Bernardes, hoje em dia, não sei o quê. Entendeu? Também acho mó pai, eu dava mó valor de desenho, né? Mas. Era um vídeo show, acho, né? Aí o programa da Globo começou a xingar no meio e falar, isso é um novo público que fica mal, exatamente. Tá? Com certeza. Realmente por quê? Por causa disso. Mudanças na população, no perfil da população. Outro exemplo também, como comentado, né, pelo Marcos, aprovação e alteração de leis, um novo imposto, mudanças na tarifação. Até pouco tempo o IPI dos carros era 0, depois foi reduzido, agora é valor normal. Ou seja, tudo isso muda no sistema, muda o valor final do produto e pode mudar até o rumo do teu negócio. Oi? Pois é, por aí, 7,5%, eu acho, dependendo, que tem, né, de 1,0 é uma tarifação, 1,8 é outra, tá? Ou seja, mudanças, preocupação com o meio ambiente. Agora as empresas, como o negócio está avacalhado, que a parte de TI verde e de sustentabilidade é uma conversa que vem da década de 80, 90. Lá fora já existe, mas agora aqui, como está com seca, problema energético e tal, aí todo mundo agora vai se preocupar em ter uma empresa sustentável. Mas isso já era uma preocupação antiga lá fora, é que o pessoal daqui não tem consciência. Mas isso é uma mudança, porque se eu vou fazer um produto sustentável, pode aumentar meu custo. Se eu vou usar, por exemplo, não vou usar papel reciclado. Papel reciclado é mais caro que o papel normal. Papel em branco normal, bonitinho, aquela resma bonitinha, é muito mais caro que aquela resma cinzentinha. Por incrível que pareça, mas a folha cinza e tal, mas é porque é papel reciclado. Algumas empresas não gostam, não vou investir. Só que hoje, com essa mudança, eles vão acabar sendo forçados a fazer uma coisa que já dizia há anos, que é o quê? Se preocupar com a imagem dela perante a sociedade em relação ao meio ambiente. Tá? Então, mercados, demanda do consumidor, tecnologia e sociedade são os 4 grandes grupos de fatores, como a gente exemplificou aqui ao longo de mais de 20 minutos aí de conversa, que podem afetar, né, positivamente ou negativamente uma empresa. Dúvidas? Nenhuma? Qual a relação entre tempo e intensidade desses fatores no ambiente de negócios? Douglas, por favor, primeiro tópico. Com certeza. Se você, por exemplo, não se atualiza a nível tecnológico, tecnologicamente falando, você começa a ter uma pressão dos concorrentes, porque eles estão se atualizando, você não. Aí você continua insistindo naquela solução antiga, o tempo vai passando e você continua parando. Chega uma hora que você está tão defasado que você tem que fazer um negócio todo novo. Tá? Realmente é algo gastar muito caro para uma coisa que você poderia ter feito aos poucos. Tá? Então, exatamente, o tempo realmente influencia demais. Enquanto mais tempo levar para você tomar uma ação baseada nesses fatores, ou aproveitar a oportunidade ou eliminar o risco, pior será para o seu negócio. Se eu sei que eu tenho um servidor crítico, um servidor de banco de dados, que só tem uma fonte, não tem fonte redundante, não tem 2 fontes, e eu sei que a qualquer momento, se tiver uma variação de energia, a fonte pode ir para o espaço, o sistema pode ficar fora do ar, é melhor eu aproveitar que o sistema está no começo ainda, ou que tem poucos usuários acessando, ou que tem poucos dados, e já é atrás de uma fonte redundante. Porque se eu esperar o sistema crescer, a empresa crescer, a quantidade de dados crescer, e aí acontecer a falha, o prejuízo é infinitamente maior. Tá? Então vocês têm que ter essa consciência. Tá? O tempo é vilão, né, do negócio. Se você deixar o tempo passar, você vai perder a oportunidade e vai aumentar os riscos do seu negócio. Tá? Felipe, por favor, segundo tópico. Em várias situações, as organizações realizam suas atividades com recursos limitados, tendo de gerar resultados. E aí é que está o ponto que a gente vai puxar para fazer o encerramento dessa primeira parte e falar de tomada de decisão. Nenhuma empresa tem recursos ilimitados. Claro que algumas têm mais do que outras. Algumas, né, têm mais dinheiro, têm mais funcionários, tem pessoas mais qualificadas. Mas toda empresa tem um limite.
Toda corporação tem um nível máximo. E nesse nível é que ela tem que trabalhar. E muitas vezes não é nem interessante trabalhar no nível máximo, porque o nível máximo significa gasto maior. Né? Vocês devem ter tirado a cadeira de gerência de projetos, devem lembrar que quando você fala de recursos, estamos falando exatamente do quê? De algo que consome tempo e dinheiro. E se eu, por exemplo, né, não utilizar o recurso de forma eficiente, ou estender, por exemplo, um projeto, eu terei que compensar através de mais recursos e, consequentemente, mais gastos. Tá? Ou então, se eu, por exemplo, chegar no projeto, não, eu quero terminar agora sexta-feira, mas eu não tenho como terminar o projeto com a quantidade de funcionários que eu tenho atualmente, eu vou ter que ter mais funcionário, mais gasto. Tá? Então, você vai estar perdendo. Então, sempre você vai ter limitações. Algumas empresas, menos, outras, mais. Então, algumas empresas chegam, Elerson, cara, eu não tenho nada. O cara quer que eu tire leite de pedra. Pode acontecer? Pode. Mas também pode acontecer você ter uma empresa que, não, a gente consegue oferecer isso, e você consegue ter um ambiente mais calmo. Aí, cada caso é um caso. Mas é importante que vocês entendam que todas elas terão limite. Limite de orçamento, limite de pessoal, limite de tempo, tá? Limite de entrega e assim por diante. E nesses ambientes, né, os gestores, a gente chama de gerente aqui, mas os gestores, né, os diretores, gerente de projeto, enfim, os responsáveis pela vida da empresa, pelo futuro, pela continuidade do negócio, eles têm que demonstrar agilidade, inovação e reações rápidas. Exatamente, porque se ele esperar o final do dia ou o final de uma semana para perceber e reagir porque as vezes não foram legais, você perdeu a oportunidade. É aquela história de perder o trem. Muitas vezes a oportunidade é única. E aí você tem que realmente aproveitar. Dentro das suas limitações, mas tem que aproveitar. Vamos supor, por exemplo, se chegasse, sei lá, para o Felipe, diz assim, Felipe, vamos supor, você paga aqui a Facet, mas a Facet chega para ti, cara, é o seguinte, nós temos uma bolsa de 100%, você não vai pagar nada, você vai estudar aqui o curso de informação todinho de graça, mas para isso, tu tem que trabalhar, por exemplo, de, sei lá, 10 da noite às 6 da manhã. Ele é que vai decidir, de acordo com os limites dele. Mas é uma oportunidade que pode não acontecer de novo. Estão entendendo? Então, sempre vocês têm que ponderar quando acontecer isso. E aí onde vai entrar o processo de tomada de decisão. Porque a partir das decisões, Douglas, é que você vai verificar se você vai ou não realizar alguma atividade. Qual é a atividade que você vai tomar. Qual é a ação que você vai tomar. E a partir dessa ação, você pode ter sucesso ou fracassar. Você pode dar certo, o que você esperava, ou dar totalmente errado. E aí vocês vão aprender aqui, exatamente ao longo dessas 2 primeiras semanas de aula, como minimizar as chances de dar errado, de você tomar uma decisão errada. Até porque uma pessoa, a gente vai comentar sobre isso depois, uma pessoa, quando ela é considerada um bom tomador de decisões, ela não é porque ela sempre acertou, mas sim porque numa balança ela acertou mais do que errou, ou os acertos dela foram mais impactantes para a empresa do que os erros. Jobs já errou, Gates já errou, Rosenberg já errou, todos já erraram. A gente chega pro Bill Gates, cara, tem Microsoft, hoje não trabalha mais, né, já é aposentado, né, tem a fundação lá, mas, poxa, criou numa garagem uma empresa que se tornou mundialmente famosa, então, caramba, você acha que ele não errou? Claro que ele errou, e vocês conhecem vários problemas que já aconteceram. Né, você tinha, por exemplo, né, aquele lançamento do Windows 98, vocês lembram, já ter visto, que aí o Windows 98 travou e tal. Pô, é um erro. Entendeu? Acontece, mas é um erro. Ou então, por exemplo, a decisão de lançar o Windows Millennium, né, o Windows Me, tá? Ou ainda a questão de não testar o suficiente para lançar o Windows Vista. Então, são todos erros. Agora, querendo ou não, venhamos e convenhamos. Tem que reconhecer que, no caso, por exemplo, da Microsoft, ainda assim, a maioria usa o Windows. É uma conquista, querendo ou não. O pessoal pode reclamar, pode esculhambar, pode dizer o que for, mas usa. Entendeu? Entendeu? Então, essa é a questão. Ser um bom tomador de decisões, né, o cara vai sempre acertar. Você tem que estar pronto para a falha. Você tem que estar pronto para assumir erro, para assumir culpa e crescer em cima disso. Só que um bom tomador de decisão, a característica dele principal é essa. Ele vai ter mais decisões acertadas do que erradas ou essas decisões que ele acertar vão impactar positivamente para a empresa muito mais do que os erros que impactaram negativamente. Tá? Então, essa é a questão.
Tá ok? Falando de reação de empresa, por favor, Douglas, lê para nós o primeiro tópico, cada vez. Principalmente empresas de médio e grande porte. Hoje, empresas como Pague Menos, Emílio Ribas, Dias Macedo, J Macedo, Dias Branco, o próprio grupo Educadora 7 de Setembro, todos eles têm consciência de que o mercado realmente é cada vez mais dinâmico. Exemplo banal. Toda instituição agora de ensino normal, né, fundamental e médio, quer botar um bendito tablet, um laboratório de tablet. De tablet. 7 de Setembro tem um laboratório de iPad, o Batista tem um laboratório de iPad, tem um bocado, não necessariamente iPad, né, mas pode ser Samsung, mas tem um laboratório de tablets. Todo mundo agora, o aluno usando tablet, vocês viram os comerciais, teve até uma comédia, lousa digital, né, 3D, aí, um parênteses rápido, procure na internet, semana passada, teve um colégio lá do sul, lá do sudeste, na verdade, acho que foi em Minas Gerais, foi fazer um comercial, e aí quis dizer que tinha tablet, só que eles usaram um MacBook Pro, fechado, assim, tá entendendo? Um aluno segurando assim, outro como se fosse um tablet, mas na verdade era um MacBook Pro por causa da maçã deitado. Entendeu? Foi uma zoação só. Entendeu? Mas por quê? Porque os colégios querem mostrar isso, querem mostrar que estão na crista da onda, que estão conectados. Por quê? Porque hoje a comunidade diz, não, tablet é importante, tablet é não sei o quê, tablet, ou seja... Exatamente, antigamente pelo tamanho... Exatamente. Hoje você nem ouve mais falar realmente de netbook, é verdade. Entendeu? No máximo um ultrabook pela questão da espessura, mas só. Entendeu? Mas hoje o negócio é tablet. Você vê, por exemplo, né, a questão aqui, por exemplo, da estação, você faz o curso e ganha um tablet. Entendeu? Mas para que é o tablet? Mas por quê? Por causa disso. É uma mudança, querendo ou não, embora nós saibamos que só colocar o tablet na sala não resolve, que tem que ter todo um trabalho pedagógico, toda uma preparação, né, dos alunos, dos pais, para como usar o tablet, mas, querendo ou não, é uma pressão da sociedade. Então, eles têm que ser dinâmicos, lousa digital, porque não adianta nada, quem faz o recurso funcionar é o aluno e o professor. Se eu tiver um tablet e não tiver nenhum controle, o aluno vai ficar acessando Facebook, jogando, não adianta nada, é pior. Muito pior. Por isso que até alguns colégios já falam o contrário, é proibir celular, essas coisas. Tá, exatamente por quê? Por causa disso, mas é uma pressão, querendo ou não, não é para dizer que está na crista da onda, não, estamos usando lousa digital. Então, por exemplo, eu vi ano passado, não foi esse semestre não, mas no ano passado, a aprovação do CRIS, para a memória, tinha subido, alguns por cento em medicina. Aí o cara colocou assim, lá embaixo, os resultados da lousa digital começam a aparecer. Não tem nada a ver. A lousa já vai mudar a compreensão do cara em física, em cálculo, não muda. Claro que ajuda a você visualizar, por exemplo, um ambiente 3D, né? O professor está falando de pirâmide, aí você pôr pirâmide, aí, beleza, entendi. Mas, poxa, eu preciso de uma lousa digital para fazer isso. Basta um projetor, um tablet ou um computador mesmo normal, bota uma animaçãozinha lá no Blender, de uma pirâmide, pronto. E do mesmo jeito. Lousa digital, às vezes, é pior, pelo menos para mim é pior. Né? Porque eu gosto de usar pincel, porque aqui não estou precisando ainda, mas depois vai ter uns momentos que eu vou usar pincel. E aí com lousa digital você não pode usar o pincel normal, você tem que usar o pincel da lousa digital. E aí eu tenho vários amigos que já mancharam várias lousas, eu graças a Deus nunca passei por isso. Mas tive vários que mancharam a lousa porque na empolgação aqui da aula, o cara com o pincel aqui, e tuf, na lousa digital. Entendeu? E manche para tirar, meu amigo, tem essa ainda, fica manchado como está aqui assim, ó, fica essas manchas. Entendeu? Ou seja, existe uma pressão, os colégios estão se adaptando, mas querendo ou não, tem que ter uma preparação, porque é igual como a gente conversou na aula passada sobre as empresas. Só colocar o computador, João, lá dentro não funciona. Hoje a empresa chegava, vou botar o computador, pronto, resolveu meus problemas. Não funciona. Hoje o computador é obrigação, é tipo commodity, é algo obrigatório que a empresa tem que ter para funcionar. A partir daí, o mínimo necessário. Agora, se eu aproveitar esse recurso e fazendo um projeto, profissionais, né, realmente que vão agregar valor, fizerem um sistema de software, um BI, uma análise, algum sistema de apoio à decisão, aí posso tornar o mínimo necessário em um diferencial estratégico. Essa é que é a sacada.
Entendeu? Que é o que vocês vão estar aprendendo aqui ao longo do semestre. Mas para isso, vocês precisam primeiro entender exatamente o que seria decisão. Tá? Por favor, Marcos, segundo turno para responder essas pressões das empresas que abrem opções de tablet. a compra de tablets pelos colégios, por exemplo, que ele está falando aqui, por incrível que pareça, é uma decisão tática, não é estratégica. Estratégica é muito pesada, estratégica é mudar o rumo da empresa mesmo inteira. Mas é tática. Tática porque, querendo ou não, imagina o gasto que é você comprar 1, 2, 3, 4 laboratórios de tablets. É caro, principalmente se for um Samsung ou um iPad. É um investimento caríssimo. Entendeu? Fora o próprio laboratório, a infraestrutura de segurança, porque o tablet é pequeno, o aluno pode chegar lá, puxar e levar para casa. Então tem que ter algum sistema para fixar o tablet, para segurar. Questão mesmo da montagem do laboratório, rede para sem fio, porque tablet não tem fio. Então tem que ser um AP muito bom, né? Tem que ser um APzinho Cisco, Linksys ou qualquer coisa do gênero. Se você colocar um D-Link para 30 tablets, ele pena, fica quente e não vai conseguir transmitir todo o poder de dados que uma rede sem fio tem. Né? É o problema, por exemplo, né, de algumas redes. Né? Você chega para a sua rede, tá lenta, não sei o quê. Às vezes é porque o AP não é de qualidade. A rede cabeada mas quando chega no AP, do AP em diante, não é. Aí não adianta nada. D-Link, TP-Link, são marcas para casa. Empresa pequena. Empresa grande, por exemplo, uma Facet, uma Unifor, uma Fanor, tem que usar Linksys, Tricom, porque são equipamentos que aguentam 1000. Tem APs, né? Vocês sabem o que é AP, né? Access Point, né? Estou falando grego, não, né? Tem APs da Linksys, que é Cisco, né? Linksys, a mesma coisa, que aguentam, ele sozinho aguenta mais de 1000 conexões simultâneas. É violento, 1000. É muita coisa. E bicho, é desse tamanhozinho aqui, ó. Dessa altura, desse tamanho. Tá? Ou seja, tem que realmente responder essas pressões de forma correta. Tem que verificar o que pode ser feito. Tá? Subtópico, por favor, Marcos. Subtópicos. Quando eu vou fazer essas mudanças, eu posso focar na forma que eu atendo o cliente, eu posso mudar a forma que eu realizo um serviço, eu posso mudar a forma, né, com que eu trato um fornecedor, com que eu interajo com o fornecedor. Então, observe que eu tenho várias frentes para atacar dentro de uma empresa. A gente vai ver depois que são 4 grandes frentes. Então, a gente vai ver que é cliente, fornecedor, interno e sociedade. Então, a gente vai ver que são 4 grandes áreas. Tá? Mas eu posso atacar tanto interno quanto relação, etc. Diferentes pressões exigem diferentes ações. Se o problema é com o cliente, eu posso ter a necessidade de gastar dinheiro mais com empresas, consultorias de qualidade, para melhorar a qualidade do meu serviço. Já se o problema é interno, os funcionários não estão atendendo legal porque estão desmotivados, eu posso ter que trabalhar com motivação, chamar palestrante, ou então ter o RH lá monitorando planos de carreira para que o funcionário cresça. Estou entendendo? Para cada situação, para cada problema, para cada pressão que aparecer, vai ter uma ação. Quem decide? O tomador de decisão. O que é que vai ser feito? É exatamente o que a gente vai discutir, né, nas próximas aulas. Então, algumas atividades, né, de reações, como eu já tinha comentado na aula passada. Quando a empresa está com problema com o cliente, ela vai tentar aumentar a qualidade, ou ela vai diminuir o preço, ela vai oferecer promoções, né? Até pouco tempo atrás, né, assim, quando tinha poucas empresas de celular, e celular era um negócio mais caro, quando você dizia que ia trocar de operadora, Maria, o cara te dava um aparelho novo. Não saia não, continue com o nosso, tome um aparelho novo para você. Hoje não, hoje a gente pede um desconto e não consegue nada. Mas antigamente tinha, Oi, e claro que a Vivo é mais recente aqui no Ceará, mas tinha Oi, claro, antes, né, quando você principalmente tinha planos que a pessoa pagava R$2.000 por mês. Era praticamente ligações ilimitadas. Mas aí o que acontecia? Exatamente quando o cara, não quero mais não, vou para a Oi, que a Oi me ofereceu um aparelho, né? Vocês devem lembrar disso. Antigamente o pessoal, as empresas puxavam um do outro oferecendo aparelho, descontos, bônus e um bocado de coisa. Tá? É um exemplo de resposta. Tá? Mudar o relacionamento com o fornecedor, chegar, o fornecedor não consegue aqui um desconto melhor, ou até mesmo trocar de fornecedor, será que não tem um fornecedor que consegue oferecer o mesmo produto, com a mesma qualidade, ou até melhor, com um custo mais baixo? Tudo isso, né, são exemplos de pressões, né, de reações que você teria na sua empresa. Aqui eu coloquei várias, ó. Planejamento estratégico. Diga, João. Eu sou um carinha perguntando assim, de dúvida. Né?
Aí todos os slides de dúvida mesmo são assim. Então, reestruturação dos processos. Então, poxa, o processo não é eficiente. Então, vou mudar os passos, vou mudar as ações. Tá? Incentiva a inovação. Automação de tarefas administrativas. Por exemplo, todo dia o professor faz a chamada. Será que eu não poderia colocar um pontozinho ali de digital? E aí o aluno chegar lá e só colocar digital e ser feita a chamada? E aí o professor não precisar ter que fazer a chamada? É um exemplo de inovação que poderia ter. Melhoraria o serviço, diminuiria o tempo que o professor perde fazendo a chamada e, consequentemente, melhoraria a qualidade de serviço para você. Tá? Claro que isso é relativo, né? Tá bom? E, para encerrar a aula de hoje, a gente vai continuar daqui no próximo slide, né, na próxima aula, terça-feira. Nós vamos só entender o que é sistema de informação. Você já parou para pensar por que o nome do curso é sistema de informação? A gente na aula passada falou por que a cadeira era banco de dados. Então, por que o curso é de informação? Por causa dessa definição aqui. Então, para encerrar, Júlio, por favor. Automatizar o captura de pessoas, máquinas e métodos organizados para coletar, processar, transmitir e disseminar dados que representam informação para o usuário. Só esse parágrafo aqui dá uma aula inteira para vocês, de 2 horas. Dá para estender realmente aqui absurdamente. Só que vocês já estão no final do curso, então em teoria vocês já sabem já quase todo, se não toda essa definição. Então, em suma, sistema não é só computador. Sistema é qualquer conjunto de componentes que interagem entre si para atingir um objetivo. Né? Então, o sistema digestivo, né? São vários órgãos que juntos interagem no sentido de absorver, né, nutrientes. Sistema nervoso, um bocado de componentes que juntos interagem para, né, acionar outras partes do corpo. Sistema judiciário, um bocado de elementos que juntos interagem para tentar manter a ordem e a lei. Tá? Então, o sistema é qualquer conjunto de coisas juntas, né? de objetos, órgãos, componentes que interagem entre si, sempre para atingir o objetivo. Sempre tem um objetivo. Tá? E aí, ele pode ser automatizado ou manual. Significa que o caderninho de fiado lá do Zé, da bodega, que ela anotava lá, por exemplo, Douglas comprou lá pão, né? Tantos reais, sei o que, o caderninho, é um sistema de informação. Manual, mas é um sistema de informação. E aí, né, que junta pessoas, máquinas, e máquina aqui não é só computador, qualquer equipamento físico, e métodos também chamados de processos, ou seja, os eventos que acontecem, né, organizados para coletar, processar, transmitir, disseminar dados, ou seja, fazer tudo com dado, a fim de gerar informação para o usuário. É por isso que vocês estudaram computação, mas estudaram também empreendedorismo, estatística, administração de empresas, psicologia. Por quê? Porque essas cadeiras permitem interagir com esses outros componentes. Por exemplo, vocês devem ter visto, eu não sei o nome da cadeira, me corrijo, porque assim, o nome oficial dela é assim: Organização, Sistemas e Métodos. Às vezes o pessoal chama só de organização e método. Geralmente você vê nessa cadeira fluxograma, entrevista, essas coisas. São táticas para você levantar os processos. Eu não sei, vocês têm uma cadeira dessa, só não sei qual o nome. Tá? Às vezes chamam sistemas organizacionais, alguma coisa assim. Eu vou depois olhar na matriz e digo para vocês. Mas vocês tiveram uma cadeira na qual vocês aprenderam a olhar uma empresa e descrever como ela funciona, a nível de criar um fluxograma. Por exemplo, como é que funciona o processo de matrícula do aluno? Aí tem lá, o aluno inicialmente faz isso, quadradinho fluxograma, o aluno faz isso, aí o losangozinho, se pago, faz a matrícula, se não, vai fazer outra coisa, tá entendendo? Então, eu consigo descrever isso. É uma cadeira que não tem nada a ver com computação. OSM, que é a Organização de Sistemas e Métodos, é uma cadeira de administração. Só que vocês veem essa cadeira, talvez com outro nome, mas vem. Por quê? Porque um profissional de sistema de informação não lida só com maquinário, não lida só com software nem hardware. Ele lida com pessoas, psicologia, sociologia, empreendedorismo, essas coisas, e lida com métodos, organização de sistema e método, teoria geral da administração, tá? Estatística, esse tipo de coisa. Tá? É por isso que o curso é uma interseção. E tudo isso para quê? Para gerar informação para o usuário e cliente, para daí ele ter o poder de tomar decisões. Então, todo o curso de vocês se resume a uma coisa: processamento de dados para gerar informação. Todas as cadeiras que vocês fizeram ao longo desses anos foram só o quê? Ferramentas em um canivete. Ou seja, algoritmo é uma ferramentazinha no seu canivete, PO é outra ferramentazinha. Para quê? Para quando você estiver na frente do problema, que é a necessidade do cliente, aí você abre suas ferramentas e diz: o que é que eu vou usar? Eu vou usar essa ferramenta, essa e essa, e resolve o problema dele.
independente do problema ser computacional. A abrangência de vocês é maior. Vocês podem, por exemplo, que é o caso de um gerente de projeto. Gerente de projeto tem nada a ver com computação. Eu posso fazer administração e ser gerente de projeto? Posso. Eu posso fazer economia e ser gerente de projeto? Posso. Gerente de projeto é um gestor, é um cara que controla, que tem controle de recursos, de tempo, de pessoal de comunicação. Você lembra, né? Aquelas 9 gerências lá do PMBOK. Né? Risco, organização, comunicação, tempo, custo, etc, etc, etc. É um cara que sabe manipular isso. A formação dele é apenas um plus, porque ele vai ter um conhecimento maior na área. Então, por exemplo, um gerente de projeto em TI, é legal ele fazer o curso de TI, porque ele passa a ter conhecimento na área de TI. Mas se o cara for um administrador, ele pode ser um gerente de projeto de um projeto de TI. Isso é o menor problema. Porque ele vai trabalhar exatamente para quê? Para atender as necessidades do usuário. Essa é a ideia. E é por isso que vocês passaram aqui 4 anos da vida de vocês. Estão passando, né? Estão terminando. Para vocês aprenderem a processar dados para gerar informação, para que o cliente daí tome decisão. E é isso que nós vamos discutir na próxima aula. Afinal de contas, que esse negócio de por que a informação é tão importante, né? Será que um profissional é substituível ou não? E daí falar de tomar decisão. O que é tomar decisão? Qual a importância dela? E assim por diante. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, antes de vocês saírem, eu vou finalizar a gravação, tá? E aí, vou fazer rapidamente a chamada e a gente encerra, tá bom? Só 5 minutinhos. E você do vídeo, né, que vocês vão estar assistindo eu no vídeo depois, né? Fica à vontade, lembre-se que tem os outros vídeos, estude, né? Mande ver, tá certo? Que o tempo está passando. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tchau.